As pessoas não se dão muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato. Na primeira fala da professora Magda, ela cita a dificuldade, né, das crianças, né, nesse sistema que ela considera abstrato. Ou seja, a alfabetização ela tem uma complexidade porque ela vai da parte técnica para uma parte que praticamente não é física. É uma parte que é muito ligada à interação, né, à socialização. E daí a importância dos professores, né, estarem bem inteirados, né, estarem reciclados, estão bem estudados, compreenderem verdadeiramente esse sistema para poderem passar adequadamente esse trabalho. Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, que se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. E a seguir, a professora Magda cita, né, sobre esse aperfeiçoamento dos professores, né, 4 fundamentos básicos, que são os psicológicos, os fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos. Eu fico imaginando os recém-formandos que buscam sempre uma área de especialização, né, geralmente uma coisa bem mais, que é considerado bem mais glamourosa, né? E a alfabetização, que para mim é primordial, né? Os professores às vezes não estão tão capacitados como deveriam, ou seja, por falta de interesse, né, ou algum outro problema, seja da dificuldade da unidade de ensino de adquirir materiais, né, ou equipamentos para que possa melhorar esse sistema de ensino, né. Mas é muito importante isso que a professora falou, e eu vou citar daqui a pouco, mais à frente, cada um desses tópicos fundamentais que a professora Magda citou. Em relação ao fundamento psicológico, a alfabetização é, sem dúvida, uma das áreas que maior influência recebeu da psicologia, conforme evidencia Soares em 1989, que ao efetuar uma revisão crítica da produção acadêmica nacional sobre a alfabetização, no período que foi entre 56 e 86, aponta a predominância da psicologia como referencial teórico em todo o período estudado. No entanto, para compreendermos melhor tal influência, tornam-se necessários estudos que precisem como as diferentes correntes teóricas foram sendo incorporadas pelos professores e influenciaram na prática pedagógica. Sobre o fundamento fonológico. É um fator importante para o desenvolvimento da linguagem, pois através dela a criança passa a perceber que a escrita não é um espelho da fala, pois o meio social em que a criança está inserida influencia diretamente na construção da fala da criança. Sobre o fundamento linguístico. A língua é um sistema discursivo, isso é, um sistema que tem origem na interlocução e assim ela se organiza para funcionar. Esse sistema inclui regras vinculadas às relações das formas linguísticas entre si
e as relações dessas formas como um contexto que são usados. Seu centro é a interação verbal, que faz através dos textos ou discursos falados ou escritos. E, finalmente, o fundamento sociolinguístico. O método sociolinguístico propõe uma reinvenção da alfabetização infantil. Esse trabalho entende método como uma sistematização, uma organização do trabalho docente. E ele é sócio porque desenvolve efetivamente o diálogo no contexto social da sala de aula. E é linguístico por trabalhar o que é específico da leitura, como a codificação, a decodificação das letras, sílabas, palavras, texto, contexto, e desenvolve as habilidades de ler e escrever, como a direção da leitura, o uso de instrumentos de escrita, organização espacial do texto, suporte de textos e etc. A formação do professor alfabetizador normalmente não contempla estes fundamentos. Isso aparece claramente na compreensão que as pessoas costumam ter do termo alfabetização. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve dois processos, a alfabetização e o letramento. O que vem a ser uma coisa e outra? A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né, que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita, no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. Olha que interessante o termo que a professora Magda usou, a aprendizagem inicial, né, da língua escrita. Muita gente não define isso, acho que aprendeu, pronto, acabou. E eu faço um apontamento na parte que ela fala sobre o letramento, que é o desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita. Olha como isso é muito ligado ao método sociolinguístico. Ou seja, porque as pessoas não podem também ficar só limitadas à sala de aula. Existe um mundo lá fora. Existem regiões onde existem sotaques, diferentes modos de falar. O português é o mesmo, mas o jeito de falar é outro. Isso tudo faz parte de um desenvolvimento social muito grande. E isso é muito importante no letramento. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios, cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar
o texto que escreve, para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto, isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento, e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. E para finalizar, eu vou falar aqui sobre uma coisa que a professora Magda citou muito nesse vídeo, que é o desenvolvimento cognitivo, né? E na minha opinião, para haver uma construção de conhecimento, as funções, né, de várias regiões cerebrais devem estar íntegras e principalmente de acordo com a idade do indivíduo. Nesse sentido, e principalmente na alfabetização, é fundamental que professores da educação infantil estudem, trabalhem e se reciclem com práticas que sejam benéficas para o adequado desenvolvimento cognitivo dos seus alunos. Obrigado, finalizo por aqui.